Bom, gente, agora nós vamos ver aqui o método da poligonal, né? Do paralelogramo, aliás, desculpa. Método do paralelogramo. Bom, eu vou fazer também de forma aleatória aqui dois vetores que formam entre si um ângulo qualquer. Olha, tem dois vetores aqui formando entre si um ângulo qualquer. Tá aqui o vetor A e o vetor B, certo? E aqui um ângulo qualquer, tá certo? Bom, esse ângulo formado entre os vetores eu vou chamar de ângulo θ. Bom, para determinar a soma de vetores, nós vamos usar a lei dos cossenos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma paralela aqui a esse vetor, né? Mantendo aqui a direção e o sentido, certo? Uma paralela ao vetor A, aqui, formou aqui um paralelogramo, tá certo? Formou ali um paralelogramo. O vetor soma ou resultante, ele tem origem na origem comum dos vetores e extremidade aqui nesse ponto de encontro aqui dessas linhas auxiliares que eu coloquei para formar o paralelogramo, tá aí, ó. Esse é o vetor soma. Olha, ele tem essa direção e sentido. Esse aqui é o vetor soma. Para fazer o cálculo, olha, na matemática, a soma dos vetores da lei dos cossenos é o seguinte, ó. Lei dos cossenos. Bom, seria assim, ó, vetor soma é igual, vetor soma elevado ao quadrado é igual a A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno desse ângulo aqui, olha, desse ângulo alfa aqui, tá certo? Isso aqui na matemática. Na matemática, certo? Mas aqui nós usamos este ângulo aqui, olha, tá certo? Nós usamos este ângulo pelo seguinte, a lei dos cossenos na física, vai ficar assim, ó. Vetor soma elevado ao quadrado vai ser igual a A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ. Tá certo? Então aqui muda o sinal, olha, tá vendo? Porque aqui é o seguinte, olha, se eu complementar aqui, olha, eu vou ver aqui que esse ângulo aqui é o ângulo θ. E a soma dos dois dá 180 graus. Então, na física, a lei dos cossenos é dada pelo ângulo formado entre os dois vetores e aqui é mais, tá certo? Então, é desta forma que é calculado a soma dos vetores quando eles formam um ângulo qualquer. Gente, observar isso aqui, olha. Para calcular, né, isso aqui nada mais é do que um complemento do teorema de Pitágoras também, tá certo? Na lei dos cossenos. Porque quando o ângulo é de 90 graus, aí o que vai acontecer? Essa parte aqui some e vai ficar o quê? Somente o teorema de Pitágoras. Então, lembrando isso aí, olha, para calcular a soma dos vetores, nós vamos usar a lei dos cossenos. Bom, agora vamos ver aqui os casos particulares, né? Aqui eu tenho, quando o ângulo formado entre os vetores for de 0 graus, isso quer dizer que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, olha, o vetor soma ou resultante vai ser o vetor A mais o vetor B. Na extremidade de um eu coloco o outro. Olha aí, para vocês verem, ó. Vetor A e vetor B. Qual vai ser o vetor soma ou resultante?
Olha, o vetor soma ou resultante tem origem na origem do primeiro, tá aí, olha. Extremidade na extremidade do último. Tá aí o vetor soma. Então, nada mais é de que A mais B. Então, eu tenho o quê? A soma dos vetores. Aí, ó, quando o ângulo entre eles é de 0 graus, tá vendo? Eu tenho aqui, né, o vetor soma dado pela soma de A mais B. Quando é 180 graus, olha lá. Tá aqui, vetor A, e o vetor B, da origem de A, da extremidade de A, eu coloco o vetor B. Tá aí, ó. Tá aí o vetor B. O ângulo entre eles é de 180 graus. Qual vai ser o vetor soma ou resultante? Tem origem na origem do primeiro vetor, estou fazendo aqui separadinho para vocês verem, extremidade na extremidade do último vetor. Tá aí, olha. Tá aqui o vetor soma. Neste caso aqui, o vetor soma é dado pela diferença de A e B. Tá certo? Tá aí, olha. Então, quando eles têm sentidos opostos, eu vou ter a diferença entre eles. Quando eles têm o mesmo sentido, é dado pela soma. Quando eles têm sentidos opostos, é dado pela diferença. Quando eles formam entre si um ângulo de 90 graus, tá aqui, ó, vetor A e o vetor B, a origem de um, da extremidade do outro. Ou posso coincidir as origens ali, ó. Olha. Tá aí o vetor A e o vetor B. Olha, o vetor soma ou resultante tem origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último vetor. Então tá aqui, ó. O vetor soma caiu lá no teorema de Pitágoras. Eles são perpendiculares entre si. Aqui é um triângulo retângulo, olha lá. Então, o vetor soma vai ser, vetor soma elevado ao quadrado é igual a A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. O famoso teorema de Pitágoras. Dá um print aí, olha. Dá uma olhadinha, copie isso aí direitinho, que isso aí é importante. É fundamental isso aí, olha. Soma de vetores quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui é a subtração, quando eles têm sentidos opostos. É a minha figurinha aqui, ficou, desculpa aqui, porque eu fiz tudo igual. Formando um ângulo de 180 graus, tá certo? Aqui, quando eles são perpendiculares entre si, olha lá, olha, eu sempre vou colocar a origem de um na extremidade do outro, formando ali um polígono. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Qualquer coisa, chama lá. Bom, agora o método das projeções. Eu tenho aqui um vetor A, certo? E coloquei aqui um eixo ortogonal, eixo X e eixo Y. E aí nós vamos ver como que funciona o método das projeções. Aqui tem um vetor, né, formando com a direção X um ângulo qualquer, tá certo? Para determinar aqui esse vetor, a projeção desse vetor, olha, eu vou determinar da seguinte forma. Vou projetar o vetor A no eixo X e vou projetar o vetor A no eixo Y. Tá ali, ó, projeção de A no eixo X. É chamada de AX. AX. Projeção do vetor A no eixo Y é chamado de AY. Olha, o ângulo influencia na intensidade do vetor. Vamos supor que seja uma força ali aplicada em um corpo, certo? Se eu aplico uma força em um corpo qualquer,
formando um ângulo na direção horizontal, a intensidade dessa força na horizontal vai ter uma influência, assim como na direção vertical. Então, para a gente determinar a intensidade do vetor AX e do vetor AY, nós vamos usar aqui o seguinte, ó. O que é? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho aqui, olha, para determinar aqui essa projeção AX, olha, AX nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá certo? Então, perdão, desculpa aqui, o cosseno do ângulo, vamos chamar aqui do ângulo θ. O cosseno do ângulo θ é dado pelo cateto oposto, AX, sobre a hipotenusa, que é o vetor A, tá certo? E o seno desse ângulo, o seno do ângulo θ, é dado pelo cateto oposto, AY, sobre a hipotenusa. Então, para determinar as projeções AX e AY do vetor A, eu vou usar essa relação métrica do triângulo retângulo. Então, aqui, ó, isolando A vai ser igual, isolando o AX, aliás, AX vai ser igual a A vezes o cosseno de θ. Então, a projeção do vetor A no eixo X, a intensidade do vetor A no eixo X é dada pelo vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. E a projeção AY é dada pelo vetor A vezes o seno de θ. Então, tem aí como calcular a projeção, ou seja, a intensidade do vetor A na direção X e na direção Y. Guardem isso aí, estou dando uma visão dessa parte aí para vocês, porque nós vamos precisar dar um print, copia, para depois vocês terem como pesquisar aí no caderno de vocês, ok? Vamos para as atividades.